Amém? Livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 4, diz: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por vasos de barro, obras das mãos do oleiro. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que livro de Lamentações, ele é o que é, Lamentações. Escrito por quem? Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, o livro que antecede do profeta Jeremias, você vai vasculhar e vai ver que Jeremias foi aquele homem chamado por Deus para profetizar a nação de Israel e falar que eles precisavam de arrependimento. O capítulo 7 demonstra Jeremias na porta do templo, dizendo que os sacerdotes precisavam se arrepender. Livro do profeta Jeremias demonstra ele diante de reis, dizendo que os reis precisavam se arrepender, ou seja, aqueles que eram líderes precisavam se arrepender, senão Deus levantaria uma nação de ímpios para invadir Jerusalém, destruir Jerusalém e não deixar pedra sobre pedra. Ele não foi crido também, né? Era o único a falar dessa maneira. Ele e mais um amigo. O resto todo questionando, bateram em Jeremias, brigaram com ele, prenderam ele, porque é muito difícil às vezes as pessoas que têm os seus cargos, os seus títulos, as suas posições, ouvirem como a gente costuma dizer na gíria, né? O Zé Ninguém, não é? E assim era Jeremias dentro da nação. Mas o que nós precisamos identificar não é o instrumento, mas sim aquele que o usa, não é verdade? Não é a ferramenta a grande questão, mas sim o trabalhador que utiliza com perspicácia esta ferramenta. Jeremias tinha algum motivo para alguém crer em Jeremias? Não. Naturalmente, não tinha nenhum motivo para ninguém credibilizar Jeremias. Porém, o que era necessário identificar na vida de Jeremias? As palavras de Deus. Esta é a questão. Era isto que era necessário ser identificado. Deus usou Jeremias, não credibilizaram a palavra de Deus em Jeremias, daí, depois que tudo acontece, Jeremias vai andando pela rua, vai olhando a cidade e começa a escrever chorando, por isso também ele é conhecido como profeta chorão. Ele escreve o livro de Lamentações, que hoje nós chamamos de Lamentações de Jeremias. Olha como diz o capítulo 4, como se escureceu o ouro, como se mudou ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Aquilo que mais a nação de Israel prezava, porque eles acreditavam que se o templo de Deus estava ali, então Deus também estava ali. Isso era verdade? Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Quantos templos nós temos erigidos aí no Rio de Janeiro? Que as pessoas dizem templo magnífico, catedrais magníficas. E é isso a realidade? Onde Deus habita? Onde tem a sua palavra. Não basta ter um templo grande. Deus, quando usou os primeiros cristãos, eles não estavam em templos. Se reuniam em cavernas, se reuniam em cemitérios. E quem jamais viu tanto sinal quanto eles viram? Quem jamais viu tanta glória como a que eles viram? Então, meu irmão, não confie no que é errado, não confie na coisa errada, no referencial errado.
Deus não está nem aí para as coisas físicas. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você tem a palavra de Deus? Deus está contigo. Senão você pode sair daqui desse lugar humilde e congregar nos mais suntuosos templos de mármore e vidro fumê, e vai perecer. Não vai ter livramento, não vai ter cura, Deus não vai estar contigo. E os judeus acreditavam: não, nós temos o templo. Quando Jeremias pregava: não, o templo de Deus está... Deus não vai defender o seu próprio templo. Questionavam Jeremias: está errado, não é possível que Deus permita que uma nação ímpia invada Judá, invada Jerusalém. Não, o templo de Deus está aqui. Aí vem a revelação lá no Novo Testamento. Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós é que sois o templo do Espírito Santo. Mas quando eu sou o templo do Espírito Santo? Quando ele tem liberdade de fazer o que quer no seu templo. Como é que eu vou dizer que alguma coisa é minha, mas eu não posso tocar? Alguma coisa é minha, eu não posso mudar de posição. É minha, eu não posso dar direção. É minha, eu não posso adornar do jeito que eu quero. Então não é meu. Se é meu, eu tenho que ter domínio total sobre aquilo. Amém? Deus tem domínio total sobre a tua vida? Amém. Se tem, você é templo do Espírito Santo. Se não tem, você não é. Deus pode te dizer em que igreja Ele quer que você congregue. Então você é templo do Espírito Santo. Deus pode determinar para onde você vai se dirigir, o que você vai fazer. Então você é templo do Espírito Santo. Se Ele não tem domínio, se você não é um escravo de Deus, Ele não é o teu Deus. Os judeus achavam que o templo estava lá, então Deus não iria de forma alguma deixar que o inimigo destruísse aquele templo. Que ridículo! Essa visão está até hoje no meio da nossa sociedade. As pessoas estão olhando para o físico e vendo Deus. Está errado. Você tem que olhar para a grande construção espiritual e ver Deus. Amém? É aí que funciona. E ele diz que as pedras do santuário estavam espalhadas pelas esquinas. E ele vai dizer ainda: os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Imagina comparar o ouro com o barro. Deus antes olhava para a nação de Israel como ouro, e agora olha como barro. Irmãos, Deus hoje te olha como ouro. Não deixa que amanhã Ele te veja como barro. Porque Ele vai olhar e vai ver. Se Ele não achar o que é necessário ser encontrado, Ele hoje te olha como pedra preciosa, e amanhã Ele te olha como esterco. Isto é Deus. Esta é a realidade. Você é salvo hoje, amanhã é outro dia. Você crê em Jesus hoje, amanhã deixa de crer para você ver. Esta é a realidade. Isto é andar com Deus, isto é conhecimento, isso é entendimento. Não dê para Deus o que sobra da sua vida, Ele não está aceitando. Dá o principal, dá o primordial. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não dê sobra para Deus. Não põe a tua família acima de Deus, Ele não aceita esse lugar. Tua família não é mais importante que Deus. O teu trabalho não é mais importante que o reino de Deus. Se você quiser colocar o teu trabalho acima de Deus, se você quiser colocar a tua família acima de Deus, você não tem Deus. Ele não aceita ser segundo plano. A Escritura diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas está incluído pai, mãe, filho, o que você imaginar, é Deus em primeiro lugar. Aí você vai saber quem é Deus. Aí Ele vai dizer para você assim: você cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas. É assim que funciona. No verso 3: até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto.
A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Crianças morrendo de sede. Crianças morrendo de fome. Pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos caindo à espada. Deus olhando tudo isso e de braços cruzados. Me negaram, me rejeitaram. Eu também os nego, eu também os rejeito. Não foi isso que Jesus diz no Novo Testamento? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. É isso a realidade. E o que é confessar Jesus Cristo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ninguém confessa a Cristo sem guardar os seus mandamentos. É ignorância. Sou crente. Crente que não conhece Bíblia não é crente. É transeunte dentro da igreja. É alguém que não tem o que fazer e vai passear os finais de semana dentro da igreja. Porque crente que é crente tem que conhecer Bíblia. A Bíblia tem que ser importante para ele. Ele tem que valorizar a Bíblia, ele tem que ler Bíblia, ele tem que orar, ele tem que buscar a face de Deus, ele tem que clamar, ele tem que ouvir Deus, ele tem que ser servo realmente. Isso é que é crente. Crentes vazios estão por aí nesses antros de prostituição, nesses templos babilônicos chamados de igreja. Crente que é crente tem que saber o que diz a Bíblia, se não sabe não é crente. E aqui ele vai dizendo, a língua do que mama fica pegada pela sede. Imagina uma cena dessa, meu irmão. Se às vezes você está numa situação, você tem que caminhar uma distância longa e você fica com sede naquele verão terrível, você sabe o que é sede, não sabe? Não uma sede extrema, mas aqui está falando de uma sede extrema, ao ponto de a língua grudar na boca. E Deus está vendo. E daí? Deus não tem compromisso com o homem. A Escritura toda nunca falou que Deus ia ter compromisso com o homem. Desde o princípio, desde que há homem sobre a face da terra, o compromisso de Deus sempre foi com o quê? Com a sua própria palavra. Então não adianta templo do Senhor, não adianta Deus meu, Deus só é o meu Deus quando a palavra dele está em mim. Quando eu aposto, como diz a Escritura, vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amar a própria vida até a morte. Eu vou saber que Deus me livra quando a palavra dele estiver em mim, que ele me cura quando a palavra dele estiver em mim. Sem Bíblia não há Deus. Você não acha? E ele vai dizer, descreve essa cena aí. Jeremias está vendo tudo isso. Jeremias está vendo crianças morrendo de sede nos braços das mães. E não adianta perguntar, Deus, cadê você? Tinha que ter perguntado antes. Agora aguenta as consequências. Jeremias está vendo crianças morrer de fome. Ele diz assim, os chacais, é uma espécie de animal que habita em deserto. Os chacais estão dando de mamar para os seus... Ou seja, os animais estão sendo supridos por Deus. E seres humanos Deus está deixando padecer. Eu sempre digo, lugar de brincar não é na igreja, nem é com Deus. A Escritura diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ele diz assim, os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Quer dizer, aqueles que estavam acostumados com luxo, estavam acostumados com uma vida muito boa, uma vida tranquila, cômoda, agora estão numa situação terrível. Tem versos mais aqui pela frente, meu irmão, eu não sei se você vai aguentar, mas é bom, está aqui, é para a gente, para nós entendermos que se hoje eu digo, Senhor meu Deus, e ele diz, eis-me aqui, se eu vacilar na palavra dele, eu vou dizer, Senhor meu Deus, ele vai dizer assim, não vos conheço. Nós temos que aprender a ser crentes fortes e viver esta realidade. Deus só é o meu Deus quando eu realmente me enquadro como servo. E é isso que eu preciso aprender a ser, servo.
Ele dá uma ordem, eu tenho que obedecer. Ele dá um esclarecimento, eu tenho que comprar o preço da verdade. No verso 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos alguma. Que coisa terrível! Jerusalém, a glória de Deus, Deus está dizendo que o pecado dela agora se tornou maior do que o de Sodoma. Ora, então o que restava? Se em Sodoma e Gomorra caiu fogo do céu para consumir a cidade por inteira e ninguém escapou, o que restava a Deus agora, se ele está considerando o pecado de Jerusalém pior do que o de Sodoma? O que restava fazer? Está aí, crianças morrendo, largadas no meio da rua, pessoas sem ter o que comer, sem ter o que beber, tudo destruído. Os exércitos inimigos foram lá e jogaram pedras nas fontes das águas, taparam os poços, acabaram com os recursos daquela terra, tacaram fogo nas colheitas, e agora o que resta? Aqueles que tinham a promessa: quando o inimigo vier por ti por um caminho, fugirá por 7, né? Aqueles que tinham a promessa: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito toda a obra das tuas mãos, tu emprestarás a muitos e de ninguém tomarás emprestado. Agora estão lá, pior do que os chacais. Tinham carmesim, agora abraçam esterco. Quem é o nosso Deus? É um Deus que a Bíblia diz: não sabeis que o vosso Deus é um fogo consumidor. Ele é amor? Claro que ele é amor. Se ele não fosse amor, ele não revelaria o estatuto dele, ele não revelaria a regra de vitória. E quantas pessoas estão perecendo dentro e fora da igreja porque não sabem quem é Deus? Mesmo dentro da igreja, de Bíblia na mão, nós vemos que as pessoas não sabem quem é Deus. Aliás, de Bíblia na mão, nós estamos hoje vivendo o tempo dos inventores de mentiras. Como tem gente com título de pastor, apóstolo, bispo, pilantras atrás do púlpito, meu irmão, como tem inventores de mentira, sendo destruídos e destruindo a vida de milhões por aí afora. Aqui ele diz assim: os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Nazireus eram aqueles consagrados ao serviço de Deus, quer dizer, eram uma maravilha. E agora, em que se transformaram? Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume, não se conhecem nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. O que está acontecendo com esse povo? Estão morrendo de fome, a pele pegou nos ossos, secou. De quem estamos falando? Deus usa a referência, os nazireus, aqueles que foram separados para o meu serviço. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa, você entrou por essas portas e você sabe por quê. Você foi separado para um serviço, amém? Deus tem um projeto contigo maravilhoso, mas tanto quanto maior é a promessa de Deus na sua vida, tanto mais Ele vai te julgar duramente, porque a Bíblia diz: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Por isso a nação de Israel quase foi dizimada na Segunda Guerra, e tantos episódios hoje assolam a nação de Israel. Por quê? Porque muito lhes foi dado, e muito é cobrado. Você vê que uma promessa muito grande foi feita a Abraão. O pecado de Abraão se transformou nessa guerra sem fim no Oriente Médio. Irmãos brigando, filhos de Isaac com filhos de Ismael, porque Abraão pegou a concubina, não esperou pacientemente a promessa de Deus, teve filho com uma concubina, e aqueles filhos que ele teve com a concubina são hoje o inimigo número 1 da nação de Israel.
Porque a promessa era muito grande? Era. O que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Que promessa tremenda! Promessa de abranger o mundo. Era uma promessa muito grande. Como consequência do tamanho da promessa, a consequência do pecado também está sendo arrasadora até hoje. E o anjo disse para Daniel, né? Essa guerra não tem fim. Até o tempo do fim haverá guerra naquele lugar. Ninguém dá jeito naquilo a não ser o anticristo quando se levantar. Ele diz no 9: os mortos à espada mais felizes são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos dos campos. Quer dizer, Jeremias está dizendo assim: felizes aqueles que já morreram à espada, mais ditosos, mais felizes. Foi melhor ter morrido à espada do que ter ficado vivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jeremias contemplou tudo isso, mas ele não passou por tudo isso, porque no meio de toda aquela geração profanada e corrompida, ele permaneceu fiel. A mão de Deus veio sobre ele. O inimigo que veio destruir a cidade não acabou com Jeremias, o libertou do cativeiro que o tinham posto, da prisão que o tinham posto, e o transportou para passar o resto dos seus tempos comendo, bebendo e dormindo em paz. Mas aqueles que não aceitaram a palavra de Deus dita por Jeremias, esses caíram à espada, esses morreram de fome, esses viram os filhos morrerem nos seus braços. Agora olha o verso 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Isso aqui não é historinha não, irmão. Por isso que eu digo, irmãos, leve Deus a sério. Clama, busca a face desse Deus. Tem um episódio que um rei de Israel vai passando a cavalo num lugar, e uma mulher diz assim: rei, meu senhor, me socorre. E o rei diz assim: o que é? Essa mulher fez um acordo comigo, que nós pegaríamos os nossos filhos, cozinharíamos para comer, para matar a nossa fome. Peguei o meu, cozi, comemos. Agora ela não quer dar o dela. O rei rasgou as suas vestes e disse: o que eu posso fazer? De quem estamos falando? Estamos falando dos assírios, que eram ímpios, que adoravam outros deuses, é isso? Estamos falando dos filisteus, que adoravam Dagon, que eram pagãos. Estamos falando daqueles que adoravam Moloque. Estamos falando... Não. Estamos falando daqueles que adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Aqueles que tinham os estatutos e conheciam a palavra, porque muito é dado e muito é cobrado. É desses que nós estamos falando. Não estamos falando de um povo estranho que fazia os seus horrores dia após dia. Estamos falando de um povo que foi chamado de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. São desses que estamos falando. A que ponto chegaram? Cozinhar o próprio filho para matar a fome. Imagina o desespero que essas pessoas estavam. Nem a razão deles já não funcionava mais. A fome já era tanta que eles nem sabiam mais o que estavam fazendo. Porque o mínimo de juízo que um ser humano tenha não faria isso. Isso significa que a aflição e a fome que envolveu esta nação de Israel chegou a tal ponto que eles perderam a razão. O que eles faziam já não tinha mais lógica. Cozinhar o próprio filho e comer? E diz no verso 11: deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. E diz: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Irmão, você sabe quem é Jerusalém? É você, somos nós.
Tudo aquilo no Antigo Testamento que era referencial da habitação, da manifestação de Deus, hoje é a igreja. A igreja não é parede, a igreja é cada um de nós individualmente. Você é Jerusalém. Há uma promessa de Deus para a sua vida. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Há outra promessa que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é intocável, você é intacto, o câncer não vai chegar até você, a moléstia não vai chegar até você, o acidente não vai acabar contigo, a virose não vai te destruir, você é imbatível, você vai ficar de pé, glorificando a Deus no meio de uma geração profanada e corrompida. Você será o referencial de Deus, você é o sacerdócio de Deus, comprado com sangue. Deus está na tua vida poderosamente. Isso é questão, é fim de papo, encerrou a questão. Agora, larga a palavra de Deus e é tudo contrário. Para de clamar que você vai ver quem é teu Deus no lado da ira. Para de falar com Deus, para de crescer, para de conhecer, que você vai ver como você fica para trás, e Deus nem olha para trás para saber onde você parou, porque os que ficam para trás, Deus não tem conta com eles, Deus não tem nada com eles. Vê que quando Jesus Cristo se manifesta lá em Apocalipse, ele diz o quê? Ao que vencer. Você tem que vencer, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que vencer. Não caia no comodismo. A nação de Israel insistiu em cair no comodismo. Todas as vezes que Deus restaurou a nação de Israel, eles insistiram em cair no comodismo. E quando Jesus Cristo, o verbo de Deus, se manifesta no meio deles, eles insistiram em permanecer no comodismo. Quer ver? Vem João Batista. Não presumais, dizendo: temos por pai. Adiantou? Não. Vem Jesus e eles dizem o que na cara de Jesus? Nós temos por pai Abraão. João Batista já tinha dito para eles não dizerem isso, não deram ouvidos. Vem Jesus e diz assim: vocês têm por pai Abraão? Vocês têm por pai o diabo. Olha a diferença. Por quê? Caíram num comodismo, pararam de orar, pararam de clamar, pararam de estudar, pararam de buscar. Quer a prova? Pararam de valorizar uma alma, pararam de valorizar a obra de Deus. Quer a prova? Jesus Cristo chegou a uma mulher que estava curvada há quanto tempo? 18 anos. E qual era o caso daquela mulher? Possessão demoníaca. Está claro, o texto é claro em dizer que aquela mulher era possessa pelo diabo. Jesus Cristo tocou naquela mulher e a libertou do diabo, ela se endireitou. O que a nação fez? Tu está em pecado, Jesus. Tu não pode curar no sábado. Ora, vê como a visão mudou-se. Deixaram de valorizar uma alma, deixaram de valorizar a obra de libertação de Deus, deixaram de valorizar as obras que glorificam o nome de Deus, e eles estavam valorizando o quê? Valorizando a sua própria lei. O sábado se tornou mais precioso do que a libertação de um ser humano. E Jesus Cristo diz o quê? Não era digno libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos é cativa do diabo? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eles não estavam valorizando o que tinha que ser valorizado. Por quê? Caíram no comodismo, perderam a visão espiritual. Aqui diz: foi por causa, no 13, dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Foi por causa do pecado de quem? Dos profetas e da maldade dos sacerdotes? De quem estamos falando? Liderança. Liderança. Por isso que aqui nós ensinamos você a conhecer um Deus pessoal. Você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com o teu Deus. Você não pode ser levado por lideranças. Você não pode, ouviu na televisão, é de Deus. É mesmo? Entra no teu quarto e pergunta a Deus se o que você ouviu é de Deus. Eu ouvi do púlpito não sei da onde, é de Deus. É de Deus mesmo? O Espírito Santo falou que é de Deus, tudo que você está ouvindo? É Ele que tem que dizer que se é de Deus ou não. Não é você que vai concluir
Se você concluir, você pode se machucar. Porque a Bíblia não é um livro para você concluir, é um livro para você receber a revelação. Então, quem é que estava corrompido? Quem foi que derramou o sangue de inocente? Os profetas e sacerdotes. Não foi justamente no tempo de Jeremias que isso aconteceu? Não queriam fazer a mesma coisa com Jeremias, derramar o sangue dele, que era um inocente? Não quiseram matá-lo? Esta é a realidade. E aqui ele vai dizer: erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles, imundo, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. Nós vamos finalizar aí. Depois você conclui a leitura de todo o capítulo e vai ver o restante dos horrores que existiram nesse Lamentações capítulo 4. Aqueles que antes, quando vinham pelas ruas, o povo se aproximava, reverenciava, pedia a bênção, pedia a oração. Ei, ora por mim, sacerdote, ora por mim, escriba, e etc, etc. Esses agora são que nem leprosos, e as pessoas, eles tinham que vir gritando, desviai-vos, desviai-vos. Estão manchados de sangue, as suas vestes já não expõem nenhuma beleza mais, o seu caminhar já não tem. Eles agora têm que se desviar do povo, e antes o povo ia ao encontro deles. Hoje não acontece isso? Quando você está na presença de Deus, não vem um e diz assim, você é crente, não é? Alguma coisa me incomodou, eu sei que você é um crente, ora por mim. Está aqui meu nome, nome do pai, nome da mãe, nome do filho, ora por mim. Não é isso que acontece? Porque Deus faz esta obra. Deus leva pessoas até você, porque sabe que você é templo de Deus. Mas se você deixar de ser templo de Deus, vai haver um grito, se desvia desse aí, isso aí não presta. Vai haver um clamor, olha, não anda com aquilo ali não, porque aquilo ali não traz bom resultado. É a mesma história, em contextos diferentes, é a mesma história. Então, irmão, o nosso resumo nessa noite é que você não caia no comodismo. Ah, Jesus está curando lá na igreja, todo dia uma maravilha. Amém, Jesus está curando, mas não fica acomodado não. Vai clamar. Ah, não, a gente chega na igreja, Deus dá uma palavra, Deus isso, Deus aquilo, mas não fica acomodado não. Vai clamar, vai buscar, vai entrar em sintonia com esse Deus, porque de tudo que nós vemos na Escritura, o que nós temos recebido, não passam de migalhas. Deus quer operar muito mais, como a Escritura diz, além do que pedimos ou pensamos. Amém. O Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.